14, vamos falar agora do Verdão, falar um pouquinho mais da derrota do Coritiba para o Operário ontem em Ponta Grossa por 3-0. E o Júlio Ruth chega para trazer os detalhes desta derrota, Júlio. É isso, TT, repercutindo, né, agora as considerações do técnico Antônio Oliveira após esse resultado negativo jogando lá no estádio Germano Krieger, né, e se é que existe um momento certo para perder, dá para dizer que o Coritiba gastou os créditos na partida de ontem jogando lá em Ponta Grossa. Antônio Oliveira, que adotou a estratégia de utilizar 3 zagueiros, né, já bastante comentada pelo Felipe Dalck e pela Janaína Castilho, algo que não havia, né, acontecido ainda nesta temporada. E outra novidade no time foi a entrada do volante Lisiero, pela primeira vez, inclusive, como titular desde a sua chegada no Verdão. Mas essa tentativa, né, de tentar surpreender o Fantasma acabou aí não passando do apito inicial e com a bola rolando, a equipe alviverde praticamente não conseguiu jogar diante da supremacia imposta pelo time da casa do início ao fim da partida, e aí o placar de 3-0 ao natural, inclusive com a implacável lei do ex, com o meia Luiz Henrique abrindo o caminho no marcador. Após a partida, os jogadores alviverde escaparam das entrevistas na saída do gramado e coube ao técnico Antônio Oliveira dar as explicações ali para a primeira derrota sofrida em 2023. Na coletiva, o treinador alviverde estava ali com a cara de poucos amigos, estava bem fechado, sisudo e foi extremamente econômico nas respostas. E a gente ouve aqui o Antônio Oliveira no bate-pronto. De qualquer das formas, tivemos que ajustar a estratégia e jogadores que tivessem e que pudessem dar resposta, porque, como eu sempre disse, a única coisa que eu não queria nesta altura, antes de chegarmos ao mata-mata, era perder jogadores. Antônio, dá para dizer que hoje, pelas circunstâncias, menos mal pela situação que o Coritiba estava no campeonato, que foi um jogo que as coisas acabaram não dando certo e o resultado final acabou sendo dele. Pode repetir a pergunta, por favor? Dá para dizer que pelas circunstâncias, o Coritiba já está, né, com a situação de classificação do campeonato, menos mal a derrota e pelas circunstâncias como aconteceu, né, com o time não correspondendo? Eu já disse, nós tivemos um dia para preparar este jogo, portanto nós temos andado em contrarrelógio. Tivemos uma viagem desgastante, um jogo desgastante independentemente da qualidade do adversário. Hoje em dia não há adversários fáceis. Para nós, a nossa prioridade era passar na Copa e estar bem no próximo domingo. É evidente que o Coritiba não é isto, nós não queremos que o Coritiba seja isto, portanto, os jogadores já sabem o que é que têm para fazer a partir do próximo sábado ou domingo. E um obrigado à torcida que esteve aqui e que pedi desculpa e que no próximo domingo ou sábado continue-nos a apoiar, que vai valer a pena. As palavras do técnico Antônio Oliveira depois dessa derrota. Diga, Júlio. E ainda continuando ouvindo o Antônio, né, já que num jogo aí no qual o Coxa simplesmente não encaixou, né, desde a defesa ao ataque, ainda a situação que ficou mais complicada com a expulsão do Kusevich, e o Antônio Oliveira comenta também sobre o comportamento do sistema defensivo. Até então, né, só havia sofrido 4 gols em 10 jogos no estadual, e ontem, de uma vez só, acabou levando 3. Não, repare que nós acabamos de sofrer 2 gols de bola parada a partir do momento em que o Benja sai, portanto já estávamos reduzidos a 10. É evidente que o primeiro gol advém de uma bola descoberta onde o adversário conseguiu ferir a última linha e onde nós não tivemos um movimento coordenado. Como eu já disse, tivemos um dia para preparar, mas de qualquer das formas não vou regar a desculpas, tínhamos que fazer muito mais no dia de hoje. Antônio, o que você espera desse confronto agora definido contra o Cascavel e o time tendo uma semana cheia, né, agora para se recuperar, visando o primeiro jogo das quartas de final? Isso aí, ter semanas cheias ou vazias, isso é diferente para mim. A nossa obrigação, única e exclusivamente, independentemente do adversário, é passar à semifinal e os jogadores sabem o que é que têm para fazer. Júlio Ruth. Vamos lá, então, TT, né? Só para considerar aí, para situar o ouvinte, para se ter uma ideia, a entrevista coletiva do Antônio ontem durou só pouco mais de 4 minutos. E não sei se vocês vão concordar comigo aí no estúdio, sem exageros, talvez tenha sido esse o tempo dos lampejos de bom futebol que o Coxa teve
durante todo o jogo no Germano Krieger. E a manutenção, né, também do tabu. A última vitória do Coritiba contra o Operário jogando lá em Ponta Grossa foi em 2011, placar de 1-0, e de lá pra cá 9 jogos com 4 empates e 5 derrotas. Eu até achei ontem, lembrei muito daquele jogo da final de 2015 no Couto Pereira entre Coritiba e Operário, que o Fantasma não tomou conhecimento. Fiquei muito lembrando daquela partida ontem com a atuação do Coxa e, claro, o Fantasma jogando empurrado pela sua torcida, que fez um espetáculo bastante bonito lá nas arquibancadas de Vila Oficinas. Tá aí, Júlio Rutz, trazendo mais informações do Verdão. Janaina Castilho esteve em Ponta Grossa ontem, comentou esta partida aqui na Jovem Pan News 107.1. E, Jana, eu percebi alguns comentários da torcida Coxa Branca depois desta derrota nas redes sociais. Muita gente criticando a atuação do Natanael, que novamente não foi bem. E também o torcedor criticou especificamente no jogo de ontem, a atuação do Jesus Trindade, que nesses jogos, até agora em 2023, não jogou, não é aquele Trindade que o torcedor Coxa Branca viu em 2022. Ele até entrou, né, em algumas partidas, mas eu acho que ontem, TT, foi algo mais coletivo, sabe? É difícil a gente pegar... Nada deu certo. Nada deu certo. Principalmente nas laterais ali. O Coritiba não conseguia explorar, os laterais não conseguiam subir pra criar nenhuma jogada. Então, foi o conjunto mesmo que não funcionou. Não foi só... o que fez ali, falhou, enfim, criticar um jogador especificamente. Eu acho que o Coritiba... completamente perdido em campo, sem conseguir criar oportunidades, sem conseguir sair pro jogo, né? Foram raras as chances em que o time conseguiu tocar a bola com eficiência, sair com velocidade. A gente não conseguiu ver um Coritiba intenso buscando a partida, buscando o empate, jogando no Germano Krieger. Então nada funcionou mesmo, e inclusive nas divididas ali o Coritiba perdia praticamente todas pro Operário. Eu acho as críticas ao Jesus Trindade um pouquinho exageradas. Eu vi algumas coisas nas redes sociais ontem. O Jesus Trindade não é mais o mesmo, não sei o quê. Cara, ele tava jogando bem. E o Natanael? O Natanael é diferente. O Natanael tá diferente. Inclusive o Natanael chegou a perder posição pro Nathan Mendes. E acho que agora, sem a sombra, ele tá meio que tranquilo ali na lateral direita. Então... o Coritiba precisa contratar um jogador pra fazer sombra pro Natanael, pra que ele possa se despertar um pouquinho mais. Mas hoje, pra mim, quem caiu muito foi o Bruno Gomes, muito mais que o Jesus Trindade, por exemplo. O Jesus Trindade teve grandes jogos já este ano, né? No início do campeonato claro, teve, né? Aquele jogo contra o Cianorte que ele entrou, arrebentou com o jogo. Teve jogo que ele foi titular, que ele foi muito bem. Agora... tem jogadores que precisam realmente evoluir. E eu acho que precisa muito incluir. Agora, eu gostaria de comentar uma coisa, não gosto de falar muito sobre isso, mas o Antônio, ele precisa ter um pouquinho de calma, né? E humildade, eu acho, né? Pra responder as perguntas. Um pouco mais de tato ali, né? Ele gosta de falar que não existem perguntas estúpidas, podem existir respostas estúpidas ou não, né? E ele tem dado respostas estúpidas. E estúpidas não no sentido de respostas burras. Respostas grossas. Grosseiras. Mas isso várias pessoas já me falaram. Pavio curto. Já me falaram, inclusive. Mas quem falou pra mim, inclusive, no último sábado foi o nosso grande Alex. Quando o Alex esteve aqui em Curitiba e eu tava conversando com ele sobre o trabalho dele como treinador do Avaí e analisando um pouco do trabalho do Antônio Oliveira. E o Alex falou pra mim assim, gente, pro português ser grosso é normal, para os portugueses, certo? Sim. Então, eles te respondem num tom mais grosso, digamos assim, e pra eles é normal. Áspero, exatamente. Obrigada, Júlio. Você pode ver as entrevistas coletivas do Abel Ferreira, isso às vezes acontece. E pra eles é normal. A gente que não acha normal ser tratado dessa forma pelos técnicos portugueses. E assim, eu entendo totalmente, mas eu acho que é muito mais de bom senso do que apenas isso, sabe? É de entender muitas vezes o que foi perguntado e ter um pouco mais de
calma na resposta. E eu entendo que muitas vezes existem perguntas mal feitas, né? Mal feitas. Mal Existem formuladas. várias perguntas mal feitas. E isso em toda entrevista a gente vê. Em todos os times, em todas as coletivas, a gente vê pelo menos uma ou duas perguntas mal feitas. Só que daí é muito na questão de ter uma empatia, né, pra responder, né, pra tentar entender o que o cara falou. Exatamente, pra entender talvez até a intenção dele, porque às vezes ele não deixa nem o repórter terminar de concluir ali o raciocínio. Esse é o ponto. É claro que às vezes eu posso não entender direito o que você tá falando, mas eu entendo o contexto do que você tá falando, aí você consegue responder. Isso. Acho que ele pode simplificar algumas situações. Claro que ele às vezes pode não gostar da pergunta e pode responder de acordo com aquilo que ele ouviu. Com mais não rispidez. Gostou, a resposta foi mal formulada, enfim, ele tá no direito dele de responder ou não, claro, as perguntas que são feitas. Mas às vezes de querer ficar reformulando a pergunta do repórter, ou às vezes até rebaixando ali a posição do profissional que tá ali pra tentar passar informação, comunicar às pessoas, né, que estão ouvindo, soa um pouco indelicado algumas vezes, principalmente quando, né, o Coritiba tem atuações que deixam a desejar. Diga, Júlio. Opa! Não, só ia chamar, né, em cima dessa questão de postura de entrevistas. Não vou dizer que é o caso do Antônio Oliveira, mas às vezes soa a impressão que alguns treinadores acham que o momento da coletiva é um momento ali de um show, né, de quase que um stand-up, né? Não é, né? A entrevista serve, a gente está ali, eu e os demais colegas que vão nas coletivas, vão com a função de perguntar, mas para que o treinador se dirija pro torcedor, né? Que ele preste contas pro torcedor, fale o que as intenções dele, né, na atuação do time, na formação tática, mas sempre é uma comunicação para a torcida. Nós somos apenas um meio de comunicação nesse sentido. Esse é o ponto mais importante do entendimento. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Os jogadores não entendem, os treinadores não entendem. Que você está dando entrevista para que o torcedor ouça o que você tem a falar. Não para que o repórter mate a curiosidade. Não é isso. É claro que o repórter está ali fazendo a pergunta porque ele é o meio mais fácil, né? Ele está sendo os olhos, na verdade, Exato. daquele torcedor que não viu o jogo, né? Exato, só que daí o ponto em que às vezes os clubes se prendem. Não, então vamos fazer as perguntas apenas oficiais do clube. Sim, só que daí é mais fácil, porque daí você vai poder ser direcionado. Eu trabalhei no clube de futebol, eu trabalhei no Coritiba. Você oculta aquilo que não deu certo, né? E fazer uma entrevista, o treinador pode falar pra mim, não, isso aqui eu não quero responder. Ponto. Eu vou falar, tá bom. Eu não vou poder perguntar aquilo. Agora, como repórter, eu posso perguntar o que eu bem entender, posso perguntar o que o ouvinte quer saber, posso perguntar o que o comentarista quer saber, o que o narrador quer saber, o que eu quero saber, como repórter, no caso. Né? Então, tem que ter esse entendimento que a transmissão ali é para o ouvinte que é o torcedor que está mais interessado em saber o que o treinador tem para falar depois de uma derrota dessa. Outra coisa que o torcedor Coxa Breca comentou bastante nas redes sociais ontem é que o Coxa, nessa primeira fase do campeonato estadual, fez praticamente uma campanha muito parecida com a primeira fase do estadual ano passado. Porém, a diferença é que o técnico Morínigo tinha menos peças, ou digamos assim, peças menos qualificadas que o técnico Antônio Oliveira tem. Isso eu concordo. Isso eu concordo sem dúvida. Trazendo os números aqui. O Coxa na primeira fase do estadual do ano passado. 6 vitórias, 3 empates, 2 derrotas. Segundo lugar com 21 pontos. Esse ano, 6 vitórias, 4 empates e 1 derrota. Terceiro lugar com 22 pontos. O time do Luciano é bem melhor. E assim, os empates que incomodam também, né, Dal? Que não foi só. Acho que a derrota de ontem, claro que o Coritiba talvez até tivesse na conta. Beleza, se a gente perder, tá tudo bem, né? A forma que foi é o que realmente deixou, assim, aquela sensação de, poxa, o que tá acontecendo? Mas assim, os empates, né? O Coritiba empatou com o Cascavel, empatou com o São Joséense. O Cascavel acho que é o mais entendível até, né? Mas além do Atlético, claro. Mas acho que o São Joséense e o Azures, principalmente, que foi aquela falha do Muralha, né? Em que o Coxa sai atrás, vira o jogo, tava tranquilo. Aí um lance totalmente despretensioso, sai o gol. Aí ali já vem aquele nervosismo. Daí contra o São Joséense dá 32 finalizações e não faz gol. Faz o gol. Então assim, acho que o Coxa tem um elenco melhor, mas ainda precisa encaixar melhor o seu time. Exatamente. Às vezes fica um pouco afobado, né? Até nas raras oportunidades que tem ali na hora de cruzar a bola e não consegue finalizar com eficiência. Então, é algo para se trabalhar a partir de agora.
Porque eu acho que, como o Antônio Oliveira falou, desculpa te cortar, que eu lembrei agora que ele falou, é obrigação se classificar contra o Cascavel, né? 1h